Olá, meu nome é Stephanie Mariane Ribeiro, sou mestranda do Mestrado Profissional em Educação Física, participante do Polo do Instituto Federal do Sul de Minas e vou apresentar para vocês um mapa conceitual da disciplina de Problemáticas da Educação Física Escolar, é um requisito para avaliação nacional aí dessa disciplina D1, Problemáticas da Educação Física. Então, aqui, nessa disciplina foram tratados 6 textos sobre as principais problemáticas que são encontradas no dia a dia dos professores de educação física escolar. Então, cada texto trouxe um tema relevante para a área aí, e eu vou explicar para vocês como que se deu o estudo desses textos. Vamos lá? No primeiro texto, a educação física escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica, vimos como são as atuações docentes dos profissionais de educação física que estão na escola. Esse texto dividiu em 3 grandes categorias como que esses profissionais atuam. A primeira delas, as práticas tradicionais ou esportivizadas, que visam o ensino dos movimentos ou o rendimento esportivo dos alunos, é uma prática excludente que visam trabalhar apenas com aqueles alunos que possuem mais habilidade nas aulas ou que de alguma forma trarão algum resultado nas competições externas das escolas. As práticas inovadoras são aquelas que buscam a compreensão das práticas corporais, da cultura corporal de movimento. São as práticas que tentam romper com essa barreira da pedagogia tradicional, visada apenas nos esportes, tratando assim de outros conteúdos além dos esportes nas aulas, como por exemplo as ginásticas, os esportes de aventura, as lutas, dentre outros. E por último, a última categoria, o abandono do trabalho docente, que seria caracterizado pelo aquele rola-bola, onde o professor apenas está ali como um árbitro ou uma pessoa que vai liberar o material para os alunos, uma precarização do trabalho do docente, devido a algumas questões que estão relacionadas à falta de espaço e materiais, a desvalorização que ele sente por não ser reconhecido o seu trabalho dentro da escola, e também o desinvestimento pedagógico, que, ou seja, ele deixa de ser o agente que vai transformar o ensino dos alunos. E por último, esse abandono também está relacionado com a indisciplina dos alunos na sala de aula, que muitas vezes acabam se tornando indisciplinados pelo fato da aula não ter um conteúdo que leve em consideração a cultura corporal de movimento. Já no texto 2, a relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar, vamos mais sobre a relação entre teoria e prática da educação física, certo? Alguns conhecimentos sobre o fazer, a cultura corporal de movimento e os saberes docentes. A ênfase era no ensinar a fazer. A educação física nas escolas de educação básica vive hoje um momento de renovação em suas práticas pedagógicas, começando a incorporar uma visão bem diferente daquela que prevaleceu há anos. E as práticas pedagógicas já começaram a apresentar sinais de mudança. Essas mudanças, logicamente, estão situadas em meio a conflitos de interesse, gerando diferentes análises tanto entre os estudiosos quanto entre os professores. Não basta ensinar aos alunos a técnica dos movimentos, as habilidades básicas ou mesmo as capacidades físicas. É preciso ir além e ensinar o contexto em que se apresentam as habilidades ensinadas, integrando o aluno na esfera da cultura corporal de movimento. Para isso, é importante a gente entender que esforços para relacionar a dimensão da experiência corporal ou a vivência das práticas corporais com o conhecimento sobre essas práticas são de extrema importância para o aluno. Não podemos só o ensinar a fazer, mas sim o conhecimento sobre o fazer também, que é de extrema importância para esse aprendizado do aluno. A proposta defendida não é que as aulas se transformem num discurso sobre o movimento, privilegiando apenas
a reflexão teórica dessa prática corporal, mas entender que o saber sobre o movimentar-se humano passa a ser entendido também como um saber a ser ensinado e discutido nas aulas de educação física. A falta de relação adequada entre o ensino sobre o saber fazer e o fazer na educação física escolar pode limitar potencialmente a aprendizagem dos alunos a respeito das práticas corporais. O texto ainda destaca que uma medida fundamental e que pode colaborar com a superação dessa supervalorização do ensinar sobre o fazer na educação física escolar e ou a separação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer, que se refere ao investimento em ações que garantam, se refere em ações que garantam as condições necessárias para que os atores escolares se engajem em cursos de formação continuada de qualidade, especialmente para melhor compreender a concepção renovadora da educação física, apropriando assim de conhecimentos básicos necessários sobre as principais concepções de educação física e como se deve dar a articulação na educação física escolar entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. Já no texto 3, intitulado A Educação Física como Componente Curricular da Educação Básica, Aspectos Legais, tratou sobre os aspectos legais da educação física escolar, que atualmente é um componente curricular obrigatório da educação básica, mas nem sempre a disciplina teve a sua condição. Para que possamos compreender sua situação, papel e função na escola hoje, é preciso examinar como ela foi concebida ao longo do tempo pelas leis nacionais. A educação física na LDB de 1961 tratava a educação física como obrigatória nos cursos primários e médio, onde os alunos com até a idade de 18 anos poderiam frequentar. 10 anos depois, ocorreu uma reforma educacional, sendo a denominação da educação de primeiro grau e médio grau, passou ao ensino de primeiro e segundo grau, onde a educação física passou a não ter referência de limite de idade de obrigatoriedade, tornando-se obrigatória em todos os níveis de ensino e facultativa ao aluno que estivesse em algumas das seguintes condições: trabalhasse mais de 6 horas por dia e estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos de idade, prestasse serviço militar ou fosse fisicamente incapacitado. A LDB de 1971 expressa a lógica do mercado capitalista em relação às facultatividades que permitem a educação física pelo menos nos 2 primeiros itens, pois o fato de facultá-lo ao aluno que trabalhava e estudava à noite reforça a ideia de que a responsabilidade pela capacitação física e sua manutenção estava relegada ao mercado de trabalho, e não mais à escola. Torná-la optativa ao aluno com mais de 30 anos expressa a compreensão de que com essa idade ele também já estaria vinculado ao mercado de trabalho. Seria responsável pela manutenção da capacidade física dos funcionários, então não seria mais função da escola esses alunos para tratar da capacidade física. Já na LDB de 1996, no parágrafo 3º do artigo 26, a educação física passa a ser uma atividade, ela passa a ser um componente curricular. Então, a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. Então, com essa lei, a educação física torna-se, então, obrigatória no ensino básico, que corresponde à educação infantil, ensino fundamental e médio, e facultativa nos cursos noturnos, ficando a carga da escola favorecer ou não aos alunos que frequentarem ou não, deixando de ser um componente obrigatório no ensino superior, ficando a cargo das universidades decidirem se terão ou não a disciplina. Outra questão que podemos ver dos aspectos legais da educação física são as culturas das dispensas dos alunos das aulas de educação física. Normalmente, os alunos são dispensados das aulas de educação física, mas são obrigados a frequentar outras matérias na escola. As legislações tratam que os alunos só podem ser dispensados das aulas se forem em algum... Ao longo de toda a história,
as leis, os PCNs e a BNCC foi alterando a identidade e a finalidade que a educação física passou a ter nas escolas. Ela passou a ser de uma atividade para um componente curricular e essas reformas curriculares foram alterando como é a visão da educação física dentro da escola. Atualmente, ela está no PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, que consta o nosso componente referenciado dentre as disciplinas de linguagem. Esses aspectos legais foram que transformaram a educação física ao longo dos anos. No texto 4, o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física, vamos falar de dois problemas enfrentados sistematicamente pelos professores nas aulas. O primeiro deles, o afastamento dos estudantes das aulas, seja pelo não envolvimento quando estão presentes ou diretamente porque não comparecem no dia, e a indisciplina dos discentes durante o desenvolvimento das atividades. As razões do afastamento são múltiplas, entre outras, os aspectos legais que regulam a oferta do componente na escola, que podem impor situações que levam ao afastamento dos alunos. Ainda nessa perspectiva, também vemos o insucesso, né, e a exclusão dos alunos com o modelo esportivista tradicional que muitas escolas ainda adotam até hoje. Os alunos que não têm habilidade, que não são considerados habilidosos para tais práticas esportivas, se sentem excluídos e isso não tem o sucesso nas aulas. Então, eles acabam se afastando e não participando, já que eles serão excluídos de qualquer forma mesmo, né? O texto sugere algumas propostas, como o Sport Education e a aprendizagem cooperativa, que visa o ensino do esporte ou dos outros conteúdos de uma forma diferenciada, modificada para chamar esses alunos para as aulas de educação física. Outro problema também do afastamento escolar é a repetição dos conteúdos. São sempre aquele mesmo conteúdo tratado em todas as séries, aqueles esportes chamado Quarteto Fantástico, que são os esportes básicos, o futebol, o basquete, o vôlei, handebol. Então, para superar essa repetição de conteúdos, tem a necessidade de uma tematização diversificada da cultura corporal de movimento. Novos temas têm que ser incluídos e proporcionar novos conhecimentos para formar um cidadão crítico para a sociedade. Já outra questão que vemos no texto é a indisciplina, que na visão a partir dos professores, ela pode ser causada por um problema individual, um problema da família, um problema da comunidade ou cultura, da liderança da escola que não apoia os professores, ou então dessa subcultura dos jovens que eles vêm desenvolvendo ao longo da sociedade, ao longo da evolução da sociedade. Possíveis soluções para isso, essa visão dessa indisciplina que os professores têm, seriam o desenvolvimento de valores e atitudes de acordo com regras e conceitos éticos da sociedade. Outro fator, na visão dos alunos, seria as aulas desinteressantes, os casos de bullying que acontecem, ou seja, aqueles alunos que não são considerados mais aptos, aqueles que têm uma condição física diferente, sofrem bullying nas aulas por não conseguir ter o desempenho esportivo que é esperado entre aspas, né? Ou então a escola como problema dessa indisciplina, ou seja, os professores não proporcionam momentos de aprendizagem que vai chamar a atenção do aluno, que vai fazer com que ele se identifique com as matérias. Soluções possíveis para isso seriam a diversificação da prática e contemplar diversas dimensões do conhecimento, como eu já disse, além daquele saber fazer apenas, mas sim sobre pensar reflexivamente sobre a sua prática. Então, os problemas de afastamento e indisciplina têm algumas coisas em comum. Aquelas aulas famosas rola-bola, que não tem uma proposta pedagógica definida, as aulas tradicionais, que visam só
o ensino dos esportes, isso faz com que os alunos tenham indisciplina ou então se afaste das aulas. Como que superaríamos isso? Com práticas diversificadas, modificadas, que envolvam várias dimensões do conhecimento. Já no texto 5, inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar, vamos ver sobre os ensinos dos esportes na escola. O esporte, ele apresenta-se como um importante conteúdo da educação física escolar, sendo frequentemente abordado pelos professores da área. Entretanto, podemos afirmar que diversos equívocos e questionamentos ocorreram na forma de tratá-lo como conteúdo deste componente curricular. O esporte em si, ao longo da sua história, passou por várias transformações. O modelo esportivista, antes ele era visto como um tema de saúde para a população, depois ele adquiriu um caráter militar, onde que era preparar os soldados para as guerras, depois passou a ser as competições, formação de equipes escolares para disputas de jogos, visando a formação de equipes, onde os alunos mais aptos e atléticos eram que se sobressaíam na aula, não se importando com a exclusão daqueles menos habilidosos. O modelo de esportivização predominado nas aulas era excludente e, como eu disse, visava o rendimento e a escola ser representada em várias competições, junto com a monocultura esportiva, aquele famoso quarteto fantástico formado por basquete, vôlei, futebol e handebol, que vem da cultura europeia. Tanto que podemos perceber que as arquiteturas das quadras, hoje em dia, são relacionadas a esses esportes, para facilitar o seu desenvolvimento nas escolas. E o esporte também era um conteúdo hegemônico nas aulas, não visando as outras partes da cultura corporal de movimento. Então, a aula de educação física era exclusivamente esportiva. Então, você ia aprender os 4 esportes mais comuns na cultura esportiva mesmo da população. Então, com as abordagens pedagógicas renovadoras, essa visão de esporte para rendimento, ela foi sendo desmistificada, ela foi sendo alterada. Então, ela passou a ser desenvolvimentista, construtivista, crítico superadora, saúde renovada. Ela viu o esporte como uma outra forma de ensinar. E por que e para que ensinar esse esporte na escola? O esporte ele é um fenômeno sociocultural, ele está envolvido com a sociedade. E, além do mais, ele promove o desenvolvimento, a disseminação contínua e frequente. O esporte ele está presente na vida de todos. E, além do mais, temos que ensinar para os nossos alunos a diferença de alto rendimento, diversão e lazer, para que eles possam saber que na escola todos têm a oportunidade de vivenciar as práticas esportivas. Não quer dizer que todo mundo ali será um atleta de rendimento. Então, temos que também mostrar para os nossos alunos as influências da mídia, do consumo, que mostram como o ideal aqueles atletas que são bem desenvolvidos nas suas áreas, mas que isso não acontece com todos. Então, no ensino dos esportes na atualidade, vai quebrando com esses paradigmas que a sociedade foi impondo ao longo do tempo. Então, não é mais aquele conteúdo hegemônico que visava só o rendimento. Tem outros esportes que devem ser inseridos na nossa cultura. Já no 6º e último texto, a educação física escolar e a questão de gênero, foram tratadas questões de gênero nas aulas de educação física escolar. Primeiramente, foi realizada uma introdução, tratando o que é gênero, como a pessoa se reconhece, sexo sendo biológico e a orientação sexual sendo a atração afetiva, certo? Então, foram feitas algumas relações sobre as construções dos corpos masculino e feminino, como eles se dão na sociedade, as aulas mistas ou separadas por gênero, a diversidade e as relações étnico-raciais, certo? Então, a dificuldade entre a aceitação dos meninos versus meninas, se as aulas são separadas por sexo,
como que são essa aceitação desses corpos, a modificação das regras, a ressignificar vivências, se danças são só para as meninas, futebol é só para os meninos. Então, essas questões de gêneros devem ser tratadas nas aulas, né, como uma alternativa docente. Elas não podem ser excluídas quando esse debate acontece dentro da aula, por exemplo. Ah, professora, hoje vai ser meninos contra meninas. Mas por quê? Como que vai ser essa separação das atividades? Por que que os meninos se sobressaem sobre as meninas? Se isso tem alguma a ver com questão biológica, ou se isso realmente acontece. Então, essa aceitação, essas questões sobre as questões de gênero na aula. Não apenas as questões de gênero, mas também as questões étnicos-raciais, as questões de racismo, as questões de exclusão mesmo do público tratado como diferenciado. Então, as propostas inovadoras também para essas questões, ela vai trazer a inclusão e a aceitação de todos nas diversas possibilidades de cultura de movimento. Então, não é porque você é menino, você é menina, que você não vai fazer determinada prática, ou ao contrário. E nem permitir que isso ocorra nas aulas. Sempre que isso estiver acontecendo, sendo um enfoque, que o professor debata e que ele construa, junto com os alunos, argumentos sólidos sobre essas ações que eles estão tendo, para que esses alunos se tornem agentes críticos da sociedade e que mais para frente possam interferir nela. Então, a gente viu aqui, nesses 6 textos, as principais problemáticas mais comuns da educação física na escola. Tem outras problemáticas que também são importantes, que podem ser tratadas, mas nessa disciplina em específico foram tratadas essas. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho do que a gente estudou na disciplina de problemáticas da educação física no curso do ProF. Até mais!